Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da primeira Semana Espírita de Ananindeua, organizada pelo Sétimo CRE, em homenagem aos 114 anos da União Espírita Paraense. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a este momento de reflexão. Convide seus familiares, convide seus amigos, ainda dá tempo. Bora chegando, né? E vamos participar desse banquete espiritual que tem como tema central essa primeira semana espírita de Ananindeua, tem como tema central são chegados os tempos. Quero agradecer, né, ao apoio da União Espírita Paraense pela transmissão do seu canal no YouTube. E hoje nós estamos aqui com uma amiga, trabalhadora espírita, Lena Lopes. Lena Lopes, gente, é psicóloga clínica, arteterapeuta, analista bioenergética e terapeuta de memória profunda, membro da Associação Médico Espírita do Pará e co-diretora de voluntariado do Jardim das Oliveiras. Boa noite, Lena. Seja bem-vinda, minha querida. Boa noite, Selma. Boa noite a todos que nos assistem, né? É um prazer enorme para mim estar contribuindo aí com vocês, né? Aí do Sétimo CRE, nessa primeira semana espírita, né? De Ananindeua, e levando essa homenagem aí de 114 anos para a nossa União Espírita Paraense. Então, é com muito prazer que eu vou levar esse tema com vocês, tentar trazer uma perspectiva do Evangelho, né, com a nossa prática do cotidiano, que é como que a gente está no movimento de empatia, principalmente nesse momento tão difícil, que é até de transição, e que muitos aspectos comparecem para a gente lidar diariamente, né? Então, o tema é empatizar a esperança para novos dias. Tá certo, Lena. Eu estou muito feliz de estar aqui com todos e todas. Nós é que agradecemos você ter aceitado o convite, minha querida. Mas antes de você trazer para a gente esse momento de reflexão, a gente vai fazer a nossa prece, né? Vamos fazer uma prece para se harmonizar, para nos preparar para esse momento, tá bom? Vamos fechar nossos olhos, vamos mentalizar Jesus e vamos agradecer essa oportunidade bendita do trabalho, oportunidade bendita do aprendizado, que os bons espíritos possam inspirar a nossa querida amiga, companheira e trabalhadora, nesse momento em que ela trará este tema maravilhoso para as nossas reflexões. E também agradecer a essa oportunidade de estarmos juntos para aprendermos um pouquinho mais dessa doutrina que esclarece e que consola. E que possamos aproveitar a noite de hoje para enriquecer, para alimentar os nossos corações. E que assim possa ser. Lena, é com você, minha amiga. Lena, vou repetir o tema, né, da Lena, é empatizar, esperança para novos dias. Isso. Vamos lá. Então, mais uma vez, boa noite. Vamos lá tentar dirimir um pouco desse tema, né, que eu acho que é um tema tão atual, mas também nós precisamos entender, antes de mais nada, por que eu escolhi esse tema. Muitas vezes a palavra empatia, nós não tomamos uma perspectiva mais profunda, talvez um pouco mais dentro de uma compreensão mais superficial. Mas eu vou trazer aqui uma compreensão um pouco mais profunda, onde a gente vai trazer como base o Evangelho, né? O nosso Evangelho, que eu escolhi para embasar esse tema empatia, esperança para novos dias, é o capítulo 11,
que fala sobre amar ao próximo como a si mesmo, que eu acho uma das máximas mais importantes e que dá base para destrinchar todo esse nosso evangelho, né? Como que a gente vivencia esse amor ao próximo e como esse movimento de empatia pode nos colocar em sintonia com esse amor do nosso Pai, né? Como que eu vivo a empatia? Como que eu posso trazer a vivência do evangelho, desse amor ao próximo, inserido nessa palavra empatia, e para liberar um pouco de uma questão mais esperançosa para esses dias que nos chegam, diante desse desafio que a gente hoje está enfrentando, momento de transição, momento de muitas transformações e um convite muito profundo para a gente rever muitas das nossas ações, muitos dos nossos pensamentos, ressignificar nossos sentimentos. Então, para a gente entender, empatizar e trazendo essa questão do evangelho, do amor ao próximo, e o amor a si mesmo, e o amor a Deus sobre todas as coisas, a gente precisa entender o que é empatizar. O que é esse movimento de empatia? Não é? Então, primeiro nós temos que entender, ou cada um refletir amorosamente, sinceramente dentro de si, o que vocês sentem do que seja ouvir. O que é ouvir? Vocês ouvem ou vocês simplesmente escutam? Porque o movimento de empatia e a condição do amor que movimenta o nosso ser, ele tem base para você ter uma boa relação de empatia com o outro, e parte dessa perspectiva do ouvir. O que é ouvir, na verdade? Ouvir, gente, é muito mais do que você produzir algo para falar. Quando você produz, você precisa aquietar um pouco, porque além de você, antes de produzir, você precisa receber. E como que você recebe do outro essa mensagem? Como que o outro chega na comunicação dele para você, né? Aí você consegue entender que o encontro entre duas pessoas, ele só se dá efetivamente quando o que um fala afeta o outro de alguma forma. Aí essa condição do ouvir pode abrir espaços para vocês viverem uma relação mais empática, onde o amor está subsidiando, na verdade, esse processo de relação empática, né? Então, eu não quero usar termos muito técnicos, mas trazer para vocês uma vivência mais do nosso cotidiano. Então, ouvir é mais do que observar. Ouvir é estar em relação. Ouvir é tornar-se presente com o outro. Se eu desconecto dessa presença, o meu amor também se compromete e eu não consigo ouvir. E aí esse ouvir vai ser como reativo. Em vez de eu ouvir, eu vou reagir. E aí eu posso responder a essa reação negativamente, impulsivamente. E aí a gente pode entrar no que a gente pode chamar de uma comunicação não violenta. Eu já estabeleci uma relação onde a comunicação ficou com ruídos, e aí eu não me empatizei com o outro, eu não consegui movimentar um pouco desse amor sugerido nos nossos evangelhos, por o percorrer de todos os capítulos do evangelho. Ele nos convida muito a gente a amar, e um dos aspectos que eu trouxe hoje para vocês é colocar esse amor através da empatia. Eu vou dar um exemplo para vocês de como que a gente fica longe desse ouvir. E aí a movimentação do amor, da compreensão que você pode estabelecer com seu esposo, com seus filhos, com seus amigos, dentro do seu trabalho, fica realmente comprometida e a gente se distancia de acolhimento. Porque eu penso que um grande aspecto que tem nos comprometido nessa questão do nosso crescimento é nós não estarmos presentes com o outro para ouvir. Muitas vezes o outro está falando, a gente desvia o olhar, a gente olha para o celular, a gente faz uma outra coisa, menos ouvir o que o outro está ali nos comunicando, às vezes apenas com o olhar, às vezes, né? E aí a gente fica
meio fora desse contexto. Então, vou trazer um exemplo para vocês entenderem como que eu posso colocar esse amor expresso no Evangelho ao outro, a partir do que Deus nos coloca nesse movimento de amor em direção ao outro, né? E aí, para que vocês possam fazer essa diferença da escuta de vocês para o outro. E aí vocês conseguem fazer um movimento de compreensão empática e poder viver o Evangelho de uma forma mais fluida e se reconhecer humano verdadeiramente. Quando a gente se reconhece nessa parte humana, nós também colocamos o espírito de uma perspectiva mais forte, e a nossa alma também consegue liberar toda essa quantidade de amor que às vezes está dormindo dentro de nós, está dormitando, não está desperto, né? Por exemplo, uma vez eu fui num chá, né? Era num chá muito grande, e era dessas mesas muito grandes que davam 10 pessoas, 10 mulheres numa mesa, imagine, né? E teve uma pessoa da mesa que ela tinha, acho que uns 25 anos, mais ou menos, e ela estava contando para as 10 mulheres, as 9 mulheres ao redor, de que ela estava passando por um momento difícil, porque ela teve que fazer uma esterectomia, e que ela não podia ter mais filhos, então ela estava falando um pouco disso, né? E vocês sabem que, tipo, as 8 pessoas da mesa, elas não conseguiram dar uma atenção ao cerne ou ao conteúdo mais profundo do que aquela pessoa estava dizendo. Então, a gente, claro que todo mundo queria ajudar ali naquele momento, falando alguma coisa. Então, falavam assim, tipo, mas isso vai passar, mas lá na frente você pode adotar, então foram dando respostas que era uma resposta que era o máximo que aquela pessoa poderia fazer, mas ela estava cada vez mais desconfortável. E aí, então, vocês acham que ela foi escutada, que ela foi ouvida? Não. E não precisa ser psicólogo ou um profissional de uma área da mente para entender essa questão do ouvir. Basta que a gente desenvolva e perceba aonde está a nossa sensibilidade. E a única coisa que eu falei para ela foi assim: deve ser muito pesado o que você está passando agora. E foi só isso que eu falei. E isso ela disse: nossa, você me compreendeu, você me tocou com a sua fala. Então, não falei mais do que o que ela não disse. E eu não respondi algo nesse sentido de reagir ao que ela estava falando, né? Não tirando a ajuda que todos, de alguma forma, queria fazer. Mas é o exemplo que eu falo para vocês, no sentido da gente tocar o outro. O que ela falou me tocou, afetou em mim. E quando afeta, a gente consegue estabelecer um encontro. Porque quando há o afeto de um para o outro, nesse sentido do que o outro disse e me tocou, aí tem um encontro verdadeiro. Aí eu consegui empatizar com ela. Aí a gente acaba movimentando essa questão amorosa e parte para uma comunicação tranquila, para uma comunicação não violenta. A gente vê muito na internet, né? Às vezes a pessoa coloca alguma coisa e aí as interpretações são as mais variadas possíveis. E acaba, a pessoa colocou alguma coisa, sei lá, de sensação e sentimento, acaba que gera algo que fica mais violento, mais agressivo, é porque não estabeleceu esse contato mais próximo do que é esse ouvir, do que é esse sentir o outro, do que é você dar conta, ir além um pouco mais do que o outro está falando. Então, mais uma vez eu chamo a atenção, não é no sentido técnico que nós vamos ouvir ninguém, é no sentido mais sensível. E se você escutar o seu esposo, às vezes quando chega, né, do trabalho, alguma questão no trabalho que mobilizou ele, às vezes ele vem e reage, se você conseguir ouvir o que aconteceu, ser sensível no que está acontecendo, você estabelece com ele um contato de compreensão empática. E uma palavra que eu gosto muito de trazer para a minha vivência, né, da rotina, que é a palavra considerar. Eu preciso considerar o outro
em toda a sua dimensão. Eu preciso entender que ele tem uma história, eu preciso tentar empatizar que ele tem um sentimento naquele momento, eu preciso me empatizar que ele tem dificuldades, assim como eu. Então, se eu consigo movimentar isso, eu estou movimentando o amor proposto por Jesus no Evangelho, que é tentar colocar esse amor através da empatia e construindo uma relação mais amorosa, mais compreensiva, mais facilitadora. E aí a gente vai comunicar, né? E não vai reagir, porque normalmente a gente reage. E a gente reage também porque nós temos as nossas dificuldades. Aí eu reajo porque eu vou julgar, eu reajo porque não bateu nos meus valores, eu reajo porque eu não compreendi mesmo o que ele falou, mas aí eu trago para vocês, eu tenho um estudo muito profundo das obras da Joana de Ângeles, que são 16 obras psicológicas, e ela traz algumas percepções de como eu posso, dentro da reforma íntima proposta pela doutrina espírita, desenvolver alguns recursos para colocar essa empatia com mais efetividade, com maior carinho e com uma maior percepção do mundo, né? Porque muitas vezes, quando eu vou para um diálogo, eu vejo só o fragmento, ou eu vejo só a última parte, ou eu estou muito agoniada com os meus problemas e aí eu não quero ouvir. E quando você entra num processo de meditação, que eu vou falar mais lá na frente, que Joana nos convida a olhar para isso, de oração, de meditação, de relaxamento, você consegue entrar no seu mundo interno e trabalhar algumas questões dentro dessa proposta da reforma, que é colocar a tolerância, que é colocar a compreensão, que é colocar a paciência, não de uma forma impositiva, eu tenho que ser paciente, mas de uma forma de construção, de processo, de percurso, porque eu não posso me violentar a ser 100% paciente, porque ninguém vai ser 100% nada, porque aqui onde nós estamos encarnados na Terra é uma escola. Se é uma escola, nós estamos aprendendo. E se nós estamos aprendendo, nós não somos perfeitos, nós somos aprendizes. Então, esse carinho, a gente tem que se voltar para nós mesmos e levar isso de uma forma também tranquila, empática, a todas as pessoas que convivem conosco. Vocês sabem que dentro de um estudo doutrinário, dentro do lar é um dos nossos maiores desafios, né? A gente tem que lidar com as questões do pai, da mãe, ter uma perspectiva da nossa criança interior, de alguns traumas, de algumas dificuldades. Aí a gente constrói uma família, sai da família de origem, vai para a família construída, tem os filhos. São muitos desafios. Mas eu também quero dizer para vocês que tem muitos desafios, mas a gente também tem muitas qualidades. É que a gente, às vezes, como eu falei no início, essas qualidades estão dormindo junto com esse amor proposto por Jesus. Então a gente precisa despertar. A gente precisa despertar para transformar e depois realizar. E aí, você está vendo que é um percurso? E a gente pode começar com essa proposta que eu trago para vocês, da empatia. A gente pode construir uma compreensão empática em direção ao outro. Né? Tem uma... Eu sou arte terapeuta, né? Como a Selma falou no início, eu gosto de usar muita poesia, muita dimensão da arte para a gente acessar os nossos conteúdos valorosos, assim também como os nossos conteúdos mais difíceis. Então, tem um pedacinho de um trecho de um poema de Fernando Pessoa, que ele diz assim: conta a lenda que dormia uma princesa encantada, e de que ela só despertaria através do infante que chegaria para além dos muros da estrada. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ir para além desse muro, despertar, sair da inércia, sair daquela posição de que tem que estar tudo, sabe, enquadrado, né, nessa questão, e eu não evoluo, eu não saio de uma questão embotada dos meus sentimentos antigos.
né? Então, um trabalho que pode ajudar a gente a sair dessa inércia é eu construir esse movimento de empatia, que é a proposta que eu trago de hoje, para a gente entender e vivenciar o evangelho de amor de Jesus. E eu vou dizer para vocês que a sensação é muito prazerosa quando a gente consegue ouvir o outro, porque eu vou estar solidária e eu vou movimentar um sentimento muito mais fraterno em relação à dor do outro. Porque a dor do outro não é só do outro. Se eu tenho um movimento de empatia, não é que eu vou sentir a dor dele, mas é como se eu fosse sentir a dor dele. E aí a pessoa sente. Eu vou contar um episódio que aconteceu com a minha filha também, né? Que às vezes nós, como pais, os nossos filhos às vezes não tiram notas que a gente quer, só nota alta, vamos dizer assim, né? Só pode tirar 8, 9, 10. Mas às vezes eles tiram 7, às vezes eles tiram 6, às vezes eles tiram 5, às vezes eles tiram nota vermelha. E aí ela tirou uma nota abaixo da média. E aí, como que eu pude construir um movimento empático em direção à minha filha? Para que ela não se sentisse agredida e para que ela revesse qual foi o momento em que ela desconectou de algum contato em relação a esse estudo. E foi numa disciplina de história, que ela tem um pouco de dificuldade, né, nessa disciplina, e ela tinha tirado, se eu não me engano, 4,5 ou 5,5, e eu perguntei para ela o que ela achava que tinha acontecido, que ela tinha tirado essa nota. E ela falou para mim que ela queria pensar. E eu, ok, pode pensar. Eu acho que um dia ou 2 dias depois eu deixei que ela vivenciasse isso, que ela experimentasse isso. Eu não cheguei incisivamente. Eu tentei ser sensível a ela. E aí ela, depois de 2 dias, se eu não me engano, 1 ou 2 dias, ela disse, mãe, eu acho realmente que, primeiro, que eu não gosto muito dessa disciplina. Segundo, que eu realmente acho que eu não me dediquei o suficiente, alguma coisa eu não consegui ver. E aí eu me impliquei na situação, porque eu vi também que eu podia ter me afastado um pouco do processo dela, e disse, então, o que eu posso fazer? O que eu posso ajudar? De repente, você pode fazer um questionário, perguntar, ou ao contrário, aí eu vou me implicar como mãe, eu tenho que me implicar no processo. Então, eu ouvi ela, eu dei uma escuta sensível para ela, e ela baixa a guarda. A gente não vai para uma comunicação violenta, a gente vai para uma comunicação não violenta, porque eu construí com ela um movimento de empatia, levando para ela a minha carga afetiva, amorosa de mãe, numa relação compreensiva, numa relação considerativa, e principalmente, eu falei na palavra compreensão empática, né, falei na palavra consideração, a gente precisa considerar a outra pessoa. Quando alguém está com você, seja quem for, do seu trabalho, da sua família, do seu meio relacional, essa pessoa, ela tem uma história, ela tem uma carga emocional que eu trago a palavra considerar isso para que você possa estabelecer um diálogo mais empático. E aí, nessa empatia, a gente pode desenvolver muita esperança para um futuro melhor. Por isso que eu trago a esperança depois da primeira palavra, empatizar. Porque a esperança, ela nos traz a compreensão e nos dá o entendimento que a gente age. Na esperança, a gente age de alguma forma. A gente age e acredita que algo vai dar certo. E aí a gente conecta, como eu falei no início, com a palavra otimismo. E otimismo é uma atitude que a gente tem que ter desde a hora que a gente levanta. E aí a gente pode construir dentro desse otimismo a esperança, e a gente movimenta o amor, e a gente consegue ouvir, e a gente consegue ser sensível, mas isso é uma construção, a gente não tem que se cobrar muito também, numa pressão que eu tenho que ser assim, não, mas eu posso construir isso. Por que eu não consegui ouvir? Por que eu não consegui responder de uma forma mais amena, de uma forma mais empática? Porque se você consegue ouvir, se você consegue receber a comunicação do outro, você com certeza vai conseguir comunicar também fraternalmente.
considerativamente. E aí, sabe o que a gente coloca também em ação? Autenticidade. A gente passa a ser mais genuíno. A gente sai de um processo de sombra, de coisa, de obscuridade, que a gente não conhece das nossas imperfeições. A gente começa a fazer contato com mais autenticidade. Ah, eu tô com raiva, então acolha a sua raiva. Não é nenhum perigo ou algo também muito nocivo, porque são emoções tão humanas, gente. A gente sente raiva, a gente sente medo, a gente sente tristeza, a gente sente surpresa, a gente sente nojo. São emoções nossas. A forma com que a gente se relaciona com ela pode ser através de empatia. E eu acolho empaticamente a minha raiva. Né? O meu esposo fez tal coisa comigo, então eu vou acolher empaticamente essa raiva. Esse é o lidar. E aí, quando eu vou no movimento para o mundo, eu posso ir no movimento empático. Eu posso ser solidária. Como que a gente está passando por essa pandemia, então teve muitas perdas físicas, né? Muitas pessoas próximas que desencarnaram, e isso causou em nós uma comoção muito grande. Vocês sabiam que se a gente deixasse essa experiência entrar em nós, essa experiência é um movimento empático. Quando a gente se comove, nós estamos sendo empáticos com o outro. E o outro não precisa ser da nossa família. Né? Quando eu lia nas redes sociais, médicos, enfermeiros, amigos de amigos, desencarnando, aquilo me causou uma comoção, é como se aquilo me tocava tanto que a minha emoção vinha e eu acolhia, e eu chorava, me emocionava, então eu estava me acolhendo, eu estava no movimento de empatia comigo, e eles podiam até nem saber, mas estavam nas minhas preces, estavam no meu envolvimento amoroso. Empatia é tudo isso. Empatia, a gente não tem que olhar nessa superficialidade, às vezes, que as pessoas falam, se coloca no lugar do outro. Não é se colocar no lugar do outro somente. É sentir o outro, é encontrar-se com o outro. É perceber o outro na sua grandiosidade humana e que ali tem um espírito que também quer crescer como você, que também sente dores como você, que também teve traumas como você. Isso é empatia. Então você vê que é para além dessa questão mais de se colocar no lugar, né? Elevar o seu encantamento também da vida, do teu amor para o outro. Isso é viver o evangelho proposto dentro da doutrina, né? Isso é experimentar Jesus na sua total energia dentro de nós, dentro do nosso coração, né? Então, por isso que quando a gente simpatiza, a gente tem esperança que as coisas mudem, porque eu estou vendo coisas novas, eu tô aceitando as pessoas. Porque o movimento de empatia também vem muito de eu não aceitar, né? Eu não aceito porque a gente está vendo muitas questões preconceituosas, muitas questões muito difíceis da gente ter que lidar. Então, o trabalho de aceitação é um trabalho de empatia. É um trabalho de saber que aquele outro tem diferenças que não batem com as minhas, mas ele é um espírito, ele é uma pessoa humana, eu tenho que reconhecê-lo como parte dessa humanidade toda, né? Me lembrei agora de uma fala de Buda que é tão bonita, que ele fala justamente dessa questão mais global, mais totalitária do que é a gente ser humano e do que é a gente crescer juntos, né? Depois que ele sai do momento de iluminação dele, do Dharma, né, que ele sente, dos processos que ele passou, ele diz assim: eu, a Mãe Terra, e tudo que existe juntos e simultaneamente nos tornamos o caminho. Nós não estamos separados de ninguém, todos juntos
somos o caminho, não estamos separados dos moradores de rua, não estamos separados dos que estão no cárcere, não estamos separados das pessoas que têm dificuldade, das pessoas que têm menor poder aquisitivo, das pessoas que têm uma expressão da sexualidade diferente da minha. Nós não estamos. Nós não estamos separados da natureza. Isso é empatia. Você vê como a empatia ela tem uma visão global e ela pode me ajudar a viver o Evangelho de Jesus com maior profundidade, me ajudando a me construir como ser humano. E muito mais, se eu viver essa vivência humana, nessa abrangência de amor, eu toco minha alma. E eu resgato também essa alma do mundo, né? Que precisa ser resgatada, que precisa ser ressignificada, e que passa agora por um caminho, por uma jornada de transição. Né? Então, aceitar o outro positivamente é considerá-lo da forma que ele se apresenta para nós, do jeito que é essa pessoa, porque ali também tem Deus, ali tem o amor de Deus. Como não? Por que eu vou separar isso? Por que eu vou separar o outro porque o outro não pensa como eu politicamente, porque o outro não pensa como eu, de uma forma da expressão sexual, com a questão econômica? Às vezes a gente exclui, né, pessoas que têm deficiências. Então a gente vai para um julgamento que nos separa do nosso irmão. E aí a gente não consegue trazer e vivenciar a empatia como uma forma amorosa de acolher, de considerar, de compreender e de estabelecer uma relação de amor e de fraternidade com o outro. Né? Então, é como se fosse uma espécie de consideração afetuosa. Os grandes autores da psicologia, que eu gosto muito, que é o Jung, ele fala que é isso, que todos nós temos a possibilidade de regular e de atualizar tudo que temos de dificuldades e de algo que precisamos transformar. Chamamos isso de potencial criativo. A criatividade não é só você criar um bom quadro, que a gente tem uma ideia muito ainda reduzida do que seja criatividade. Né? Criatividade é para além de algo que você produz no campo artístico. A criatividade é você usar a empatia também. A criatividade é você pensar em algo e transformá-lo de uma forma melhor para você. É você criar uma forma nova diante de uma forma antiga. Né? Então, o ser criativo, ele é fluido, ele é dinâmico, ele cria. Então, todos nós temos possibilidades de criar, de se ajustar no movimento empático em relação a nós e em relação ao outro. Porque primeiro essa construção empática é primeiro com você. Você tem empatia com você? Você considera as suas dores? Você se pressiona porque você está sentindo tal coisa? Você controla para que tudo saia na medida do possível, na medida do que você estabeleceu? Às vezes não vai sair. E a empatia que volta para você, né, é um movimento de carinho, de acolhimento. Então você precisa se entender também, né, numa própria autoempatia, vamos dizer assim. Porque empatia não é só se achar uma pessoa, como eu falei antes, boa de se colocar no lugar do outro. Empatia está relacionada com também a qualidade de afeto que você dispensa para você e que você dispensa para o outro. E quanto mais essa vivência ela é experimentada no campo diário da sua rotina, mais autêntico você se percebe, mais distante da obscuridade das nossas imperfeições a gente vai ficando, e mais trabalho interno no sentido do autoconhecimento você vai trazendo à tona, né? Você vai vivenciando de uma forma mais ampla, e aí a nossa visão não é fragmentada, porque o que muito acontece
é que a nossa visão é fragmentada. Se alguém vem falar uma coisa, talvez você escutou só isso aqui da pessoa. Aí você escuta um recorte. Aí você responde para esse recorte. Mas se você está inteiro, se você está presente, como eu falei lá no início, né? A empatia é estar em relação. E estar em relação é você observar o cenário com profundidade para você não apenas responder, mas para você responder sim, mas de uma forma acolhedora, de uma forma sensível, como esses 2 exemplos que eu dei, né? Em relação ao que eu vivi com a minha filha, em relação a essa experiência que eu contei, que eu tive nesse chá, né? Então, isso vocês podem ter vivido. Assim como a gente não escuta, não ouve, também os outros não nos ouvem, né? Às vezes, assim, poxa, eu tinha falado para tantas pessoas, às vezes uma coisa, e ninguém conseguiu dizer assim para mim, poxa, Helena, você está triste por isso? Isso que está te deixando triste? Isso é ouvir. Às vezes você só fala uma palavra, você está triste, né? Por causa disso. Isso é ouvir, isso é empatia, né? Então a gente não tem que falar assim, tipo, a pessoa está chorando, ai, não, para de chorar. Porque a gente tem tanta dificuldade de ouvir o outro chorar, né? Às vezes o filho está chorando, a gente faz tudo para o filho não chorar, mas às vezes a gente frustrou a criança quer chorar. Então tem que deixar a criança chorar, né? E então quando a gente não quer ouvir o choro, aí vamos chorar. Aí não deixa a pessoa chorar, não deixa a pessoa se expressar, e a gente vai e barra. Então a gente corta nesse momento o movimento da empatia. Às vezes a pessoa está mais triste, e ela não convida para ir no shopping, por exemplo. Mas ela está triste. Ela não quer ir no shopping naquele momento. Talvez ela queira um colo, talvez ela queira só ficar quietinha, talvez ela queira só que você abrace. Então, a gente tem esse cuidado de tentar abrir o nosso campo de sensibilidade para sentir o outro, né, na sua plenitude, na sua expressão de sentimentos. E, às vezes, a gente não precisa só falar. Nós podemos demonstrar empatia no nosso comportamento. Às vezes a pessoa chega tão agoniada que ela não quer falar. Aí a gente falou, não, fala o que aconteceu, você tem que falar. E ela não quer falar. Mas aí a gente, no nosso comportamento, a gente pode se recolher, se reservar. Ela não quer falar naquele momento. Isso também é ouvir, né? Então, o ouvir não é para a gente trazer para um olhar técnico, psicológico, não é porque eu sou psicóloga que... Não, nós temos a possibilidade de todos nós construirmos uma sensibilidade e abrirmos um espaço mais acolhedor e fraterno para se encontrar com o outro. Porque pode ver, se você conseguir ouvir, o retorno também é verdadeiro, você vai conseguir comunicar também de uma forma empática. Porque o seu escutar, o seu ouvir, está mais refinado. E aí vocês contribuem de forma positiva para que essa relação se aproxime, que você se aproxime de si, que é o primeiro movimento que a gente tem que fazer, para eu poder me aproximar do outro, e para eu poder me aproximar do mundo, como eu falei do poema lá, do Fernando Pessoa, né? A gente ir para além desse muro, a gente precisa despertar, temos que explorar um pouquinho mais esse amor, não restringir esse amor, muitas vezes só no campo familiar, mas expandir esse amor para o mundo, né, como uma grande forma, ou como uma grande possibilidade de curar-se das nossas dores, porque quando a gente está ouvindo e comunicando bem, a sensação é muito agradável. A sensação é mesmo do amor que toca a alma, né? Do amor que é mais divino. E talvez nesse momento que você consegue ouvir, você tem compaixão. Você pode sentir compaixão. Deus pode estar acontecendo em você naquele momento. Você pode estar envolvida num círculo amoroso e protegido, né, de dificuldades ou de energias mais deletérias. Você está
realmente mergulhado numa grande energia de possibilidades amorosas, e a construção com o outro viabiliza muito, muito as nossas relações, né? Observar sem julgar, tentar falar de uma forma onde você não comunique agressivamente o que você está falando, ou saiba comunicar, né? Às vezes, nem sei se eu dei esse exemplo, mas vou falar de novo. Às vezes a gente fala assim, fulano é feio. É uma comunicação que não é considerativa. Volto para a palavra consideração. Eu posso falar assim, o fulano, ele tem atributos que não me atraem. Não é uma comunicação diferente? Não é uma fala considerativa? Eu não estou fazendo uma fala pejorativa para o outro, eu não estou desqualificando o outro, eu estou considerando a sua humanidade, a sua expressão, o seu jeito de ser, né? Um modo de comunicar, é um modo não violento, né? E eu posso levar isso para todos os lugares. Para a internet, que é um lugar que às vezes se torna tão carregado, né? Tão difícil, e isso ajuda a construir também o autoconhecimento, né? Você começa a se conhecer, porque como você vivencia a empatia, como você ela já faz parte de você, você entra no processo de autoconhecimento importante, trabalhando a sua reforma íntima naquelas questões que a gente falou no início, né? Questão de tolerância, questão de paciência. Você vive um impulso mais altruísta, um impulso mais voltado para vivenciar a ternura, vivenciar o encanto da vida, que parece que a gente fica meio perdido sobre essa questão de encantar-se com a vida, enamorar-se de si mesmo, perceber que você tem valores, que você pode passar para outras pessoas, que você pode congregar com outras pessoas, né? E a gente sai um pouco desse pessimismo que arrola no nosso país, no nosso mundo, com toda essa pandemia, com toda essa restrição, com todo esse isolamento, e a gente consegue ser mais otimista desde a hora que a gente levanta e a gente se arruma e a gente coloca nossos horários, estabelece uma rotina saudável, consegue levar o amor de Jesus através da empatia, considerando com isso que a gente pode abrir um processo de esperança para novos dias, para novos rumos, para nova vida para todos nós. Eu acho que eu finalizei aqui, né? Acho que um pouco, não sei se está bem no horário, queria ver com a Selma e com o Rio, se está... Olá! Oi! Ficaria a noite toda lhe ouvindo aqui. Oh, meu Deus! Muito grata também. Lena, então vamos às perguntas, né? Vamos às perguntas. Nós temos aqui, Lena, nós selecionamos 3 perguntas. Então vamos à primeira pergunta, é do Raimundo Trindade, do 7º CRE. Ele pergunta: como resgatar essa comunicação empática na família quando a relação se baseou na quebra dessa escuta? Como ele vai se basear? Como? Pode repetir? Ele pergunta: como resgatar essa comunicação empática na família quando a relação se baseou na quebra dessa escuta? Então, eu penso que a primeira via de acesso, o primeiro percurso que o Raimundo pode começar a dar esse passo para resgatar essa comunicação mais sensível, pode ser através do diálogo. Eu acho que precisa ser... Você pode se colocar de uma forma autêntica, que eu falei, autenticidade. E a autenticidade não é só a gente, nós colocarmos
as nossas qualidades. A autenticidade é falar dos erros, né? Eu acho que eu não consegui, em algum momento, a gente fez a ruptura desse contato, né? Em algum momento nós não sustentamos isso, e no diálogo há um movimento, quando o diálogo tem uma abertura não violenta, não agressiva, mas de reconciliação, Raimundo, vocês ficam num nível de entendimento que pode vocês revisitarem o antigo lugar, que era do início, onde vocês conseguiam se ouvir, onde vocês conseguiam ter um olhar afetuoso, um olhar mais compreensivo em relação à esposa ou os filhos, porque quando houve a ruptura, alguma coisa aconteceu nesse caminho que rompeu, né? E eu sinto e penso que uma forma de tentar trazer é o diálogo autêntico, sabe? É o diálogo sincero, dizer que deixa vir o impulso altruísta da ternura e tentar fazer esse resgate, revisitando alguns lugares com a esposa ou com o filho que rompeu esse momento de harmonia, de saber ouvir. Eu acho que o diálogo sincero, autêntico, considerativo, aquela palavra considerar, né? Quando alguém se alterar, considere que está alterando e não vá para o mesmo nível, é essa a questão. Se você considera o outro, você consegue com que o outro te perceba, né? E vocês conseguem talvez baixar o nível, né, dessa conversa, dessa relação, e a partir de um diálogo fraterno, de um diálogo de escuta sensível, é possível vocês resgatarem um pouco mais dessa relação mais empática, mais compreensiva, de relação de um com o outro, né? Então, acho que a abertura é pelo diálogo e colocar os verdadeiros sentimentos para cada um. Tá certo, Lena. Você está me ouvindo bem? Sim, sim. Tá certo. Então, vamos à segunda pergunta. É da Eliana Guedes, do Centro Espírita Luz de Maria. Eliana pergunta: a compaixão é o mesmo que a empatia? Olha, elas andam muito de mão dadas. Se você está dentro de um movimento empático, com certeza você está se valendo de uma compaixão, né, de um movimento altruísta de contato com o outro. E é bom a gente sentir compaixão, né? Talvez você vá se valer da compaixão para construir um movimento empático. Talvez seja o contrário. Através do movimento empático, você é tocada pela compaixão e você consegue fazer um encontro mais próximo dessa pessoa. E aí sim, a partir desse encontro, vocês conseguem uma comunicação mais efetiva, mais amorosa. Elas andam sim, a empatia e a compaixão, elas estão muito próximas nessa relação, né? E a compaixão é um dos sentimentos muito altruístas, muito sereno da gente escutar, porque da gente sentir, na verdade, né? Eu tenho compaixão por você. Isso quer dizer, eu tô conectado com você, eu posso te ajudar. E aí você está já se valendo da empatia para construir o estar em relação com essa pessoa, estar presente com essa pessoa e poder resolver algo que ali possa ter se manifestado para resolver, né? Tá certo, Lena. A terceira pergunta, Lena, é da Conceição, do Centro Espírita Luz de Maria. Ela pergunta: muitos espíritas entendem que a meditação é uma ação espiritualista e muitos não a praticam. Como poderia relacionar meditação e espiritismo? Então, nas obras da Joana de Ângeles, ela tem um livro que é Refletindo a Alma. No livro Refletindo a Alma, ela fala de 3 instrumentos
práticos em favor de um processo de crescimento, que é a oração, a meditação e o relaxamento. No tocante da tua pergunta, que é sobre meditação, ela fala que quando você medita, você entra num polo de diálogo, de um exercício de escutar a tua voz interna, o teu eu maior, o teu self, a tua expressão divina. Então, você vai ampliar a percepção do mundo interno, do seu mundo interno, crescendo de dentro para fora. Então, a meditação, a Joana explora nesse sentido, né? Então, ela vai para o movimento interno. Ela é o contrário da oração. A oração, você fala de si. A oração, ela diz que tem um poder grande, porque na oração você se ouve. Você ouve o que você está falando, você tem um diálogo com Deus, né? E você também, ao mesmo tempo, se ouve. Na meditação, é mais introspectiva. Você vai para o mundo interno, você sente sensações, sentimentos, você pode ouvir essa expressão do eu maior, ela traz o eu maior, ela traz a fala eu maior mesmo, o self, né? E ela diz que é muito, muito benéfico essa questão da meditação. Já o relaxamento, quando você entra no estado de tranquilidade do corpo, da mente, consegue, porque a gente desconecta muito, mente e corpo, parece que são duas coisas. Então, na meditação e no relaxamento, meio que você congrega, você integra. Então, ela fala que no relaxamento, quando você vai, toma um banho, e você deita, e você relaxa, só respira, você entra, ela diz que você integra o seu próprio movimento com as forças do universo. É meio que você fica uma sintonia com a movimentação harmoniosa do universo. Então, ela separa nesses três, ela fala desses três instrumentos da meditação. É um recurso muito bom nessa perspectiva, viu? Então, vamos lá. A quarta pergunta, Lena, é do José... a pergunta é do José Maria, do Centro Espírita Luz de Maria. O Luz de Maria presente aqui. Então, vamos lá. Ele pergunta assim, o José Maria: tem como transformar o que é uma antipatia em empatia? Eu digo para você que tem todas as possibilidades. Porque em algum momento da minha fala, eu falei nessa questão criatividade. Aí você pode usar a criatividade, porque todos nós, internamente, dentro da nossa psique, é uma função, inclusive Jung fala que é uma função da nossa psique, a criatividade. E dentro dessa criatividade, você entra num processo de regulação. É como se você atualizasse antigos pensamentos mais nocivos, mais deletérios. Isso acontece em terapia. Por exemplo, nós acreditamos, eu acredito muito, muito mesmo, no processo da psicoterapia, e nem precisa ser no processo de psicoterapia, dentro de um processo doutrinário, de reforma íntima, você tem todas as possibilidades e o poder de regular, ressignificar a antipatia para a empatia. Então, como que você vai ajustar criativamente e criar internamente recursos, né, internos favoráveis para você construir essa transformação? Eu diria que você poderia ressignificar. É igual como a gente ressignifica trauma. Por exemplo, traumas de abandono, de rejeição, de exclusão, traumas mais difíceis, né? A gente consegue ressignificar. Então, da mesma forma, eu acredito muito que você tem todas as possibilidades de ressignificar antipatia e construir uma forma mais saudável de levar a empatia para o mundo e para as outras pessoas, ou para uma pessoa específica, né? Tem todas as possibilidades. Criativamente, pode se ajustar isso na minha visão, tanto psicológica quanto doutrinária. Que bom, maravilhoso. Agora, Lena, nós vamos para suas considerações
finais, minha querida. Ah, tá bom. Tá tão bom, então, né? Espero que tenham gostado, né, desse momento. Eu pude trazer para vocês um tema bastante atual, muitas pessoas falando sobre empatia, e eu queria trazer um viés bastante. Eu trouxe um viés doutrinário, usando um pouco da psicologia e trazendo para a nossa prática. Eu quis trazer para vocês como que a gente pode desenvolver a empatia e levar para ela, né, como uma forma de se trabalhar e de estar melhor no mundo. Eu posso, através da empatia, me tornar uma pessoa mais compreensiva, me tornar uma pessoa mais amigável, me tornar uma pessoa onde meus preconceitos ali podem estar sendo trabalhados e outras dimensões das nossas imperfeições. Além do que, todos podemos desenvolver essa qualidade de uma forma tão ampla, de uma forma tão abrangente e poder viver na íntegra ou pelo menos construir um espaço nessa vivência pautada dentro do Evangelho de Jesus, trazendo para nós o amar a Deus, o amar a si mesmo e o amar ao próximo com maior intensidade, com maior abrangência. E como eu gosto de arte, vou terminar com um pedacinho de uma poesia do Gonzaguinha, que fala de amor, de coração, que diz assim: é tão bonito quando a gente pode sentir firme as linhas das palmas das nossas mãos. É tão bonito quando a gente vai à vida caminhando aonde bate forte o coração. Eu quero agradecer mais uma vez. Muito obrigada por vocês terem me dado essa oportunidade de a gente ter conversado sobre um tema tão gostoso, né? Da gente compartilhar. Obrigada. Ô, Lena, gratidão, minha querida. Como eu falei, ficaríamos a noite toda aqui te ouvindo. Obrigada. Eu quero agradecer também a todos que estiveram conosco até este momento desta live, não somente hoje, mas os que estão conosco, participando dessa primeira semana espírita de Ananindeua, com esse tema, né, com esse tema maravilhoso e muito necessário. Quero agradecer, muito obrigada a todos, a todas as casas espíritas, né? Mais uma vez agradecendo a União Espírita Paraense. Que Deus abençoe a nossa família, que Deus abençoe a nossa noite, né? E também eu quero fazer um pedido à nossa palestrante da noite, a Lena, que ela faça a nossa prece de agradecimento, né? Então, tá bom. Vamos todos com esse sentimento de gratidão à nossa companheira pelo tema maravilhoso, reflexivo, consolador também, né, que ela trouxe para a gente. Vamos nos envolver nessa vibração. Muito obrigada, meus queridos, a todos. Um beijo no coração. Obrigada, Lena. Que Jesus lhe abençoe, minha querida. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Ok, boa noite. Tchau. Então, vamos lá, né? Vamos tentar fechar os nossos olhos e fazer uma conexão com esse amor maior do nosso Pai, que nos envolve e nos toca tanto a nossa alma, o nosso coração. Pela graça desse Espírito que reside também em nosso interior, nós possamos encontrar plenitude, saber trilhar um caminho empático de amor, aquietando a agitação um pouco do nosso intelecto, do nosso ego, e poder sempre sentir a paz de Jesus em nosso coração, sentir sem medo, manifestar no mundo sem julgamento, sem esperar que o outro aceite, mas tentar levar o amor de Cristo, a empatia, sustentar com muito amor os nossos almejos, o nosso crescimento, sustentar, enfim, o amor comum a toda a humanidade. Que Jesus e os bons espíritos proteja a nossa família,
proteja a nossa cidade, que esse momento de pandemia possa ser amenizado e que nós possamos aos poucos retomar a nossa vida com tranquilidade, com transformações profundas e com um olhar muito mais fraterno e amoroso para toda a humanidade. Jesus conosco, que assim seja.